Olá, bem-vindo à nossa escola de Teologia Viva. E a gente vai falar sobre um assunto muito importante dentro da teologia sistemática. Dentro da teologia sistemática, ele é chamado de hamartiologia ou a doutrina do pecado. A gente entender a origem do pecado, como o pecado pode influenciar as nossas vidas, como nós fomos livres do pecado. Mas é algo que quando a gente olha para essa doutrina e a gente começa a estudar um pouco sobre essa questão do pecado, a gente vê que o quão é importante a gente entender isso, porque impacta no entendimento da grandeza da salvação que Deus tem para mim e para você. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, da onde é que Ele nos tirou, onde nós estamos hoje, para onde nós estamos indo. É importante a gente olhar para trás e ver de onde a gente saiu. Que a gente saiu daquele lamaçal, né? Aquele poço de lama, aquele lugar escuro de trevas. O pecado engloba tudo isso. Engloba aquela natureza decaída da qual o homem se abriu para ela lá em Adão. Então, quando a gente olha para essa doutrina não é para a gente ficar achando os pormenores, não, mas é para a gente constantemente se realinhar com aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Então, falar sobre a doutrina do pecado não é dizer de uma maneira legalista, né, com a força da carne, que isso pode, isso não pode. Falar sobre a doutrina do pecado é a gente descobrir da onde a gente saiu. Anota isso aí. É a gente descobrir da onde a gente saiu e a grandeza do plano de redenção para mim e para você. Olha só, vamos começar aqui com Romanos capítulo 5, só para a gente ter uma base naquilo que a gente vai falar nessa nossa aula. Romanos capítulo 5, no verso 12, só para nos lembrar, que olha só, diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Gente, olha só, e pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então você vê que o pecado está associado à morte. O pecado está associado a coisas ruins. O pecado não é meramente um erro que você tropeça no meio da sua caminhada cristã. E a gente vai descobrir o que é pecado biblicamente, para que você entenda que o pecado gera morte. O pecado é tão sério na Bíblia que Hebreus capítulo 12, ele vai falar do ponto de vista que eu e você já fomos libertos do pecado porque entregamos a nossa vida para Deus. Ele diz: o pecado tenazmente nos assedia. O pecado que tenazmente nos assedia. Ou seja, o pecado está sempre chamando a gente para sair da rota. O pecado está sempre convidando a gente para tirar a nossa mentalidade de Cristo. Apesar de eu e você, já vou dar spoiler, apesar de eu e você já termos sido livres, libertos do poder do pecado, eu e você ainda não fomos livres do domínio do pecado nesse mundo. Então o pecado sempre vai tentar bater a porta e nos tirar dessa zona de autoridade que eu e você temos como filhos. Nos tirar da consciência da justiça que eu e você temos por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Mas é importante que você entenda que o pecado gera morte. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo falar aqui em Romanos capítulo 5, no verso 12. Hoje em dia esse não é um assunto que é debatido na igreja, que não é muito falado, não está muito em voga a questão do pecado. Mas entender a natureza, a origem, as consequências do pecado, gente, nos levam a compreender melhor, então, como eu falei, da onde a gente saiu, de onde nós fomos salvos e que estilo de vida Deus pede e nos capacita a viver. Ou seja, nessa nossa matéria sobre o pecado, a gente não vai ver só apenas da onde a gente saiu. A gente vai ver um pouquinho onde Deus quer que a gente esteja, onde Deus nos capacita a viver. Então fica aí ligado, porque é uma doutrina importante do corpo de teologia sistemática e é algo que impacta a sua vida. Quando a gente estuda a natureza do homem, quando a gente estuda onde tudo começou, a gente vê que o homem havia sido criado à imagem e semelhança de Deus. É onde tudo começa, lá em Gênesis, onde Deus planeja o início de uma jornada com aquele homem. Ele cria 6 dias, ele cria todo o jardim, cria toda a condição para o homem reinar. E no 6º dia, ele cria o homem.
E o homem tinha dentro de si, gente, uma excelência moral. O homem tinha dentro de si uma pureza existencial. Onde é que a gente vê isso? A gente vê isso na doutrina de antropologia, a doutrina do ser humano, a doutrina do homem. A gente vê que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A gente vê que o homem permitia isso, essa natureza do homem permitia um relacionamento com Deus. Olha só o que diz Eclesiastes capítulo 7, no verso 29, na Expanded Bible, diz assim: uma coisa que eu aprendi, que eu encontrei. Deus fez as pessoas boas, virtuosas, retas, mas elas encontraram todos os tipos de maneiras de serem ruins, procurando muitos artifícios. Quando Deus cria o homem existencialmente como alguém bom, como alguém com excelência moral. Quando você olha para Adão, você vê uma pessoa com excelência moral, aprendendo de Deus, tendo relacionamento com Deus, tendo as portas abertas para o seu relacionamento com Deus. Mas lá no capítulo 3, a gente vê que o homem foi corrompido pela serpente. E é aqui que a história começa a desgringolar. Aqui que a história começa a ir de ladeira abaixo. Onde é que a gente vê? Lá em Gênesis capítulo 3, quando a serpente vem para enganar o homem. Então a pergunta que a gente quer nesse momento é: onde é que tudo começou? Não começou no Jardim do Éden. A origem do pecado não começou no Jardim do Éden. A origem do pecado começa em Satanás. Eu peço com que você abra a sua Bíblia aí, acompanhe comigo em Ezequiel, capítulo 28. Olha só, Ezequiel, capítulo 28. Vamos ler aqui alguns versos. Do verso 11 até o verso 19, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei no meio das pedras brilhantes, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu o reduzi às cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam. Todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Então, a Bíblia, quando ela fala da criação desse pecado original, a Bíblia fala que o pecado começou em Satanás, não começou em Adão, começou em Satanás. E quando a Bíblia fala de Satanás, a Bíblia tem alguns termos para esse título. Você sabe que Satanás não é um nome, Satanás é um título. A palavra que Satana significa inimigo, Satanás é o sedutor do mundo, diz lá em Apocalipse 12. Satanás é assassino e mentiroso desde o princípio. A Bíblia diz que Satanás vive pecando desde o início. Ou seja, Satanás ele não apenas iniciou o pecado e deixou de pecar. Satanás vive pecando, diz 1 João, desde o início. Então aqui a gente vê biblicamente, nessa referência, o que é pecado. Em Isaías, capítulo 14, verso 13 e verso 14, diz assim: você pensava assim: subirei ao céu
exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E aqui a gente vê esse desejo do coração de Satanás de poder subir, de poder se exaltar. E a Bíblia fala em Ezequiel do orgulho de Satanás. Então, Deus não é o autor do pecado. Quando a gente falar sobre essa doutrina, preste atenção nisso. Deus não é o autor do pecado. O orgulho de Satanás no seu coração foi o princípio do pecado de Satanás. Então, o pecado aqui, gente, ele é considerado como independência de Deus. Quando a gente vê aqui em Isaías, a gente vê em Ezequiel, a gente pode tirar uma definição bíblica, a gente vai ver um pouco mais para frente, mas a gente pode ver uma definição bíblica do que é o pecado. O pecado é independência de Deus. E foi assim que Satanás foi achado. Ele estava querendo subir, ele estava querendo se exaltar, ele estava querendo ser visto independente de Deus. E onde é que a gente vê isso? A gente vê isso em Gênesis, capítulo 3, da forma como a serpente foi enganar ao homem, foi enganar a mulher, com essa mentalidade de independência de Deus. Abre comigo então em Gênesis, capítulo 3. Olha aí, Gênesis, lá no início. Tendo em vista que você já entendeu que o pecado não começou com Deus, que o pecado começou no coração de Satanás, a gente agora entende qual foi a influência de Satanás no homem e na mulher, em Adão e em Eva. Olha só, Gênesis capítulo 3, no verso 1, falando então sobre a queda, fala assim: mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? O que Satanás está fazendo aqui, gente? A primeira coisa aqui com esse homem e com essa mulher, está colocando a palavra de Deus em dúvida. E a gente sabe que o fundamento da nossa fé é a verdade. E a verdade nos expõe quem Deus é e o que Deus fala. O que Satanás estava fazendo? Colocando em dúvida a verdade. Deus tinha dito para Adão e para Eva: não comam, porque se vocês comerem, certamente morrerão. E Satanás então está colocando a palavra de Deus em dúvida, mas como uma hipótese ou talvez uma mera possibilidade. Será que foi isso mesmo que Deus falou? Não é isso aqui? Não comam do fruto da verdade. É verdade que Deus disse? Foi assim mesmo que Deus disse? Vamos continuar. Verso 2. A mulher então respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Veja, gente, em nenhum momento Deus disse que eles não poderiam tocar. Em nenhum momento Deus disse que eles não poderiam chegar perto. Eva já estava contaminada, porque a palavra de Deus já não era mais clara para Eva. Quando Satanás veio no verso 1 para jogar dúvida, ele jogou dúvida de tal maneira que Eva ficou confusa com aquilo que Deus tinha dito. Sua interpretação do que Deus disse modificou a palavra de Deus. Então, quando o inimigo vem para jogar dúvida no nosso coração, ele vem para tirar a clareza da palavra e distorcer a palavra de Deus para que a gente saia do caminho. Eu quero dizer para você então, gente, marca isso aí: a palavra de Deus é suficiente. E isso tem que ser claro durante toda a nossa jornada nesse curso. A palavra de Deus é suficiente. Tem que voltar lá para o curso de bibliologia, paixão pela palavra de Deus, para que a gente entenda que a palavra de Deus é suficiente. Aquilo que a palavra de Deus diz é. A palavra de Deus tem que ser suficiente na nossa vida. Mas Eva acrescentou uma exigência, tornando a palavra de Deus mais difícil de ser cumprida. Então, gente, Satanás vem para distorcer. Vai entendendo isso. Satanás vem para distorcer a palavra de Deus. Vamos continuar aí, verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Satanás aqui joga mais uma mentira escrachada, gente, e nega a palavra de Deus. Ele pega o ensejo que
Eva não estava tão clara naquilo que Deus tinha dito, não tinha clareza, que ele joga uma mentira escrachada. É certo que vocês não vão morrer. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Satanás, então, pinta Deus como um tirano. Satanás muda a maneira como Adão e Eva viam a Deus. Ele não quer que vocês saibam. Ele não quer que vocês saibam disso. Ele não quer compartilhar coisas boas com vocês, porque se vocês comerem, vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal. A outra coisa é que Satanás pinta mais uma vez que a palavra de Deus não é suficiente. Ele mostra que tem algo oculto naquilo que Deus está falando, algo secreto, algo que Deus não quer com que vocês saibam. Olha só como é que Satanás vai pintando a maneira deles verem Deus. E ele continua dizendo assim, e como Deus. Ou seja, o objetivo era se tornar a divindade suprema como Deus era. Lembra que a gente falou que o pecado original de Satanás era a independência de Deus. E com todos esses argumentos, Satanás vai apresentando uma proposta, uma contraproposta, presta atenção, uma contraproposta àquilo que Deus disse, para que o homem se visse como uma autoridade suprema. Aquilo que ele não conseguiu, agora ele estava querendo que a humanidade, a cereja do bolo da criação de Deus, o ápice da criação de Deus, aquilo que Deus virou e falou, é muito bom, serão a minha imagem e semelhança. Se eu não conseguir, então eles também não vão conseguir. Então eu vou mudar a maneira como eles veem Deus, eu vou mudar a maneira como eles se relacionam com Deus, para que eles se sintam independentes de Deus, para que eles se sintam como a autoridade suprema e como Deus. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, vocês vão poder decidir o que é bom e o que é mal na vida de vocês. E hoje a gente vê uma sociedade dessa maneira. A sociedade, ela clama por uma verdade, mas é cada um com a sua própria verdade. Cada um define o que é bom, o que é mal, conforme a sua perspectiva. E é isso que Satanás apresenta no pecado original. Ele apresenta uma independência de Deus. Quem decide são vocês, porque tudo é relativo. Você consegue ver isso hoje? Na sociedade, tudo é relativo. A verdade que nós temos é uma verdade relativa. E aí no verso 6... diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então, gente, o pecado de Eva não foi comer o fruto. O comer o fruto foi consequência do pecado. Ela foi tentada por causa dos argumentos de Satanás, ela olhou para o fruto de uma maneira diferente, ou seja, ela escolheu ver a situação como a serpente sugeria. Então ela começou a desejar. Veja aqui o processo que a gente vê. Muitas vezes quando nós cometemos pecados, mesmo sendo justiça de Deus, nós vemos essa sequência. Nós vemos o Satanás, nós vemos a serpente, com argumentos, com relação àquilo que a gente está desejando. E a gente olha para a situação, então, como a serpente, como Satanás sugere para a gente. E é dessa maneira que o pecado toma forma. Veja, gente, nisso, o pecado entrou nela. Quando ela ouviu os argumentos de Satanás e decidiu no seu coração, o pecado entra na mulher. E depois em Adão e depois na humanidade. Olha só o que diz Tiago, capítulo 1, verso 13, verso 15, diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, o pecado original, gente, de Adão, da humanidade, foi uma declaração de independência da autoridade de Deus. Marca isso aí. O pecado de Satanás foi o pecado de independência de Deus. O pecado de Adão, ele foi um pecado de independência da autoridade de Deus. Eu não quero mais estar por baixo.
agora eu quero estar por cima. No momento em que os dois colocaram a sua razão, a razão deles, de Adão e de Eva, como juiz sobre o que Deus havia dito, decidindo se o que Deus havia dito era certo ou não, nesse momento eles pecaram. Nesse momento, o pecado toma forma dentro de Adão e dentro de Eva. No momento que eles decidem, bom, o que Deus falou para mim, eu quero. Não, eu não quero. Eu prefiro ficar com a contraproposta. Nesse momento, eles se afastam de Deus. Nesse momento, eles se afastam do pensamento de Deus. Então, para a gente terminar, o que é pecado? Biblicamente, o que é pecado? No Salmo 51, no verso 5, Davi declara: eu nasci na iniquidade, em pecado me concedeu a minha mãe. E a palavra iniquidade aqui é a palavra avon, e avon significa perversidade, algo torto, desfigurado, algo que não segue um caminho reto. Então, quando o homem pecou, ele entrou por um caminho que não era correto. Ele se desfigurou. E não é interessante que Deus, quando ele vem ter com Adão, e ele procura e ele chama Adão, Deus não sabia onde é que Adão estava? Deus é onisciente. Mas a pergunta que não quer calar é: por que Deus diz a Adão onde você está? E no meu coração o que me vem é que Deus estava procurando por aquela criação original e já não encontrava mais. Ele agora encontrava um Adão torto, um Adão desfigurado pela presença do pecado. O contexto bíblico, gente, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai ver que mesmo a palavra grega hamartia possa ser errar o alvo, como num contexto de um soldado que tenta acertar um alvo, que tenta acertar um inimigo, né? O contexto bíblico vai além disso. Quando a gente analisa a palavra pecado, tanto no original grego quanto no original hebraico, a gente vai ver que vai além disso. O pecado é uma violação do padrão da lei moral de Deus. Ou seja, o que é o pecado? É uma afronta ao caráter de Deus. É quando não alcançamos o objetivo que Deus tem para nós e nós abrimos mão da sua vontade para a nossa conduta. Toda vez que nós estamos abrindo mão da vontade de Deus na nossa conduta, a Bíblia chama isso de pecado. Pecado não é um mero erro. Pecado é quando nós abrimos mão daquilo que condiz com aquilo que é divino. Quando a gente olha para o padrão divino e a gente escolhe não andar segundo o padrão divino, isso é pecado. Veja, o filho pródigo pecou ao desonrar o seu pai. Por quê? A honra é algo estabelecido no coração de Deus, porque Deus é um ser moral, é um ser pessoal que honra. Então o filho pródigo, e ele entende isso quando ele se arrepende, você lembra lá que ele diz: pequei contra Deus e contra o Senhor. E a primeira conclusão que o filho pródigo chega é que ele pecou contra Deus. Ele pecou contra a lei moral de Deus. Não devia ter feito isso. Isso não está de acordo com aquilo que eu aprendi. Então o filho pródigo peca ao não honrar o seu pai. A mulher adúltera pecou por violar o princípio da aliança no casamento e na pureza. Ananias e Safira pecaram porque mentiram. E aí na sua apostila tem uma citação da teologia sistemática de Franklin Ferreira. Ele diz o seguinte: o pecado é em todas as suas variantes e aspectos fundamental e radicalmente contrários a Deus. É uma louca declaração de autonomia. É o mal sem parar. É errar o alvo estabelecido pela lei de Deus. É infidelidade, desvio do caminho, saída do aprisco, cegueira e nudez, transgressão e incapacidade. Por isso, concordamos com o que Ralph Venning escreveu. O mal do pecado é pior que qualquer outra perturbação e aflição. Pior que a morte, pior que o próprio diabo, pior que o inferno. Essas 4 coisas são verdadeiramente terríveis, orando, pedindo a Deus que nos livre delas. Todavia, nem todas elas juntas são tão nocivas para nós quanto o estilo de vida pecaminoso. E você vê que o pecado ele não é apenas um erro. A Bíblia tem várias definições
sobre o que é pecado. Está aí na sua apostila. A gente encontra muitas palavras diferentes usadas na Bíblia para descrever o pecado. A falta de um alvo, e essa expressão mais usada no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, ultrapassar uma linha, ultrapassar um limite, transgredir, desobediência a uma voz, cair onde deveria estar em pé, ignorância do que se deveria saber, diminuição do que deveria ser prestado em plena medida, inobservância de uma lei, ou seja, um pecado por omissão, iniquidade ou anarquia ou total desrespeito à lei, dívida, falha no dever, não cumprimento das obrigações para com Deus. Outras palavras que são usadas isoladamente, que são usadas para descrever o pecado: iniquidade, impiedade, maldade, incredulidade, injustiça e falta de santidade. Então o pecado, gente, ele é esse desvio da rota que Deus programou para nós. E a rota que Deus programou para nós é nós sermos seres morais, de excelência moral, não na nossa própria excelência, não na nossa própria moralidade, mas naquilo que Deus coloca em nós como imagem e semelhança de Deus. A gente vai ficando por aqui e a gente vai dar seguimento nas próximas aulas. Tchau, tchau.